Falando em tecnologia, falando em filme, que é uma coisa... Tecnologia é bom? Então, é bom. Mas aí a gente tem perigos, né? Com certeza. Eu vou falar agora sobre este assunto. Vem pra cá. Você pode mandar pergunta aí que a Fabi vai depois passar pra gente. Afinal de contas, a gente tá nesse mundo com muita tecnologia, com esses aparelhinhos aqui o tempo inteiro grudados na gente. E os crimes de internet só crescem, né? A doutora Adriana Filizola Durso tá aqui comigo. Bom dia. Bom dia, Família Alda. de advogados, né? Pois é. Que maravilha, doutor Durso. Um beijo pra você, meu lindo. Adriana, a gente tem vários casos, vários exemplos, né, pra gente citar aqui, de pessoas mais conhecidas, né, artistas principalmente, que se envolvem em crimes de internet, que são vítimas, aliás. A gente não sabe mais o que fazer. Agora, com relação a essa notícia do final de semana, com relação a Lava Jato, o ministro, enfim, Moro e o Daltan, as conversas vazadas. Que segurança a gente tem? Pois é. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Boa tarde. É um prazer estar aqui, Olga, no seu programa. E como você falou, mandou aí um abraço para o meu pai. Você é muito querida, não só por mim, mas por toda a família Durso. Você sabe disso. Admiro muito vocês todos. E realmente a tecnologia é boa, né? É uma coisa positiva desde que que nós saibamos utilizá-la, né? De maneira a diminuir os riscos que a internet pode trazer. As pessoas que estão em casa, geralmente, quando veem todas essas notícias, elas dizem: como é que eu faço para me proteger de um hacker? Nós temos... Eu tenho algum dispositivo, alguma coisa que eu possa fazer com o meu aparelho para que um hacker não entre e roube tudo daqui? Nós temos diversas dicas que nós podemos dar para as pessoas que estão aí em casa, justamente para que elas minimizem essa possibilidade de ser invadido por um hacker, por exemplo, né? Então, são dicas simples que podem ser observadas no dia a dia, como, por exemplo, prestar atenção no que você está clicando na internet. Então, os e-mails que vêm, geralmente até com propostas interessantes, ou promoções milagrosas, ou um e-mail que parece ser do banco, né? Ou da Polícia Federal. Vou falar, olha, hoje de manhã recebo um e-mail da minha conta de telefone, que já está paga, porque ela cai direto em débito automático, e dizia assim: protesto da minha empresa aqui de telefone. Eu falei, protesto Então, se eu não estou atenta, eu clico no ícone. Isso. Acabou. Isso pode baixar Rouba um tudo, vírus para o seu computador. Então, sempre calma. Muita calma. Acho que a primeira dica é desconfiar. Desconfie, continue desconfiando. Porque isso vai te proteger de maneira ampla, não só em relação aos e-mails, como em relação às compras na internet, por exemplo. Isso é um problema. Uma coisa que a gente sabe que todo mundo, aliás, já pode ter sido vítima aí, a gente está sempre a perigo para ser, é a tal do WhatsApp, o que vem por ali. Que eu tenho de ficar atento. Você citou o e-mail. Sim. É uma coisa que se usa ainda, não com tanta frequência mais, mas se usa. Hoje mais é o WhatsApp. E aí vem o tal do Telegram. Eu nunca usei. Você já usou o Telegram? Não tenho o Telegram também. Não. Enfim. E isso, vem muita coisa pelo WhatsApp. Sim. E a dica é essa. Quando vem alguma coisa, principalmente pessoas desconhecidas, não clica. E de conhecido também, porque você nunca tem certeza de quem está do outro lado da conversa. Você está achando que é seu parente, seu familiar, aquele seu amigo de infância, e na verdade ele teve o celular furtado, o celular roubado, e tem alguém se passando por ele. Um número que você não identifique, não atenda, não responda. O ideal é que você não baixe nenhum download, não faça nenhum download, não baixe nenhum programa, não clique em nenhum link, nada que venha de pessoas desconhecidas. Né? Bom, aí a gente tá aí no olho do furacão, Neymar, né? Essa questão toda. Aliás, todo dia tem um capítulo novo dessa história. Agora o terceiro advogado desistiu do caso, porque disse que não tem condição de defendê-la sem provas, né? Aliás, primeiro, antes da gente falar da questão da conversa, que vazou, enfim, foi aquela confusão toda, né? Fotos e até o telefone dele que trocou o número agora porque ficou público. Como é que você está analisando esse caso, hein, Adriana? O que acontece? Você tem várias nuances para analisar nesse caso. Diversos crimes que poderiam ser supostamente cometidos Quais, e analisados. Por exemplo? Um dos crimes que tem se falado é a questão do estupro, né? Certo. É um crime sexual muito grave que estão comentando. Estão comentando também a situação
do vazamento de fotos de nudez ou pornografia, né? Também estão falando sobre isso. Também não é um crime, é um crime que é novidade no nosso ordenamento jurídico. Ele foi introduzido agora em setembro de 2018 por uma nova lei. Não havia essa proteção penal em relação. Então a pessoa podia publicar a foto de outra. Um nudes, por exemplo, poderia ser publicado e não aconteceria nada com essa pessoa? Não, até setembro de 2018 não havia essa proteção por parte da legislação penal. Do âmbito civil, a pessoa poderia entrar com uma ação para reparação de danos, buscando uma indenização. Né? Mas no âmbito penal, criminal, com consequências no âmbito criminal, não havia essa proteção. E é interessante falar também para o telespectador que essa legislação que entrou em vigor em setembro agora de 2018 também introduziu a pornografia de vingança, que é como crime. Como né? Vingança. Rompeu, né? O relacionamento. Vaza fotos de pornográficas, de nudez e tem que ter uma relação de afeto com a vítima, o autor do crime, e também tem essa situação aí de divulgar essas fotos com a finalidade de se vingar. Né? Então, o que acontece hoje se o casal rompe, o namorado está chateado, ficou com raiva, quer se vingar e expõe a foto da ex-namorada? O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa... Ela incorre em que crime? Qual é a sanção que ela vai... Com que sanção ela vai ser penalizada? O crime é o crime que foi introduzido no Código Penal, no 218C, e a pornografia de vingança vem no parágrafo 3º. Justamente, o 218C fala da divulgação de fotos, fala da divulgação de cenas de estupro e condutas relacionadas, e vai ser punido com uma pena de 1 a 5 anos de reclusão. E essa pena, quando se tratar da pornografia de vingança, vai ser aumentada de 1/3 a 2/3. Mas aí a pessoa pode recorrer em liberdade, porque tem todos esses aí recursos. a gente precisaria verificar cada caso, um caso concreto, para ver como que se adequaria à situação. Nós temos 2 tipos de prisão. Basicamente a prisão provisória e a prisão pena. Isso às vezes é muito confundido, né? Às vezes o indivíduo que está sendo acusado de um crime, ele está preso provisoriamente antes de ser julgado, né? Em algumas situações específicas, como por exemplo comprometimento de provas e tal. E aí isso é confundido com a prisão daquele indivíduo que já está cumprindo pena. Então precisaria ver os requisitos, se há a necessidade de prender ou não, se o indivíduo foi preso em flagrante, se houve uma prisão em flagrante, toda essa situação, esse contexto. Adriana, até bem pouco tempo a gente falava que a internet era uma terra sem lei, que podia tudo. Mudou isso mesmo na prática ou continua ainda? Porque a gente vê tanta barbaridade. Pois é. Na verdade, a internet não é uma terra sem lei. No início, havia uma ausência de regulamentação, justamente porque era uma novidade. Aos poucos, mais leis foram surgindo para regulamentar a internet, não só no âmbito criminal, mas também no âmbito penal. E não é uma terra sem lei. As pessoas acreditam nisso porque acreditam que o anonimato vai trazer uma impunidade. O anonimato te protege. Exatamente. Mas ele tem hoje como ser descoberto? Com certeza, com certeza. Dá um pouco de trabalho, né? Com certeza. Não é uma coisa fácil, rápida. É uma investigação complexa, tecnológica, que envolve aí um conhecimento tecnológico da própria autoridade policial que vai realizar a investigação. Porque para você chegar numa pessoa que cometeu um crime virtual, você vai ter que acionar o servidor para receber dados, tentar descobrir o IP daquela pessoa e rastrear até que se chegue à pessoa em si. E na internet tudo deixa um rastro. As pessoas acham que não, mas sim, vai ficando um rastro. E esse rastro é o caminho que é percorrido pela autoridade policial durante a investigação. E a polícia, a autoridade policial no geral, está aparelhada para isso? Para ter rapidez? Porque os crimes de internet, eles estão cada vez com uma velocidade incrível, né? Que cada vez mais as pessoas estão usando o telefone. Aliás, você estava me falando antes da gente entrar no ar sobre o abandono até do computador de mesa, né? De laptop e tudo mais. As pessoas estão mais no smartphone, né? Cada vez mais em tempo, né? Em média, aí, o brasileiro é um dos
dos povos que ficam mais tempo conectados, em média 3 horas e 40 minutos ao dia, e essa conexão ocorre via smartphone. Com o passar do tempo, as pessoas estão deixando de lado o PC, o computador de mesa, o notebook, e estão fazendo o acesso à internet pelo smartphone. O que também, às vezes, torna mais vulnerável essa situação, né? Você ainda usa o velho computador de mesa? Uso. Eu também, mas eu apesar que agora tô deixando, viu? Tô deixando. Porque é muito prático, né? Pois é. Você tá com o computador na mão o tempo inteiro, né? Mas aí a gente fala que usa o computador de mesa e acaba falando a idade também, porque as novas gerações usam cada vez menos o computador de mesa. Bom, a gente tem também o caso da Bruna Marquezine, porque é incrível, né, a questão da internet. Você deixa uma curtida, deixa uma opinião, seja no Face, seja no Instagram, seja no Twitter, isso já vira uma loucura. Mas eu já volto aqui, só um pouquinho, Adriana. Ela decidiu dar a opinião no Twitter, ironizando o vídeo do youtuber Francis Sima sobre as desvantagens de ser amante, né? E agora ela está sendo processada. É rápido assim? Na verdade, a gente estava falando da questão da estrutura, do aparelhamento para a investigação desse tipo de crime. Nós temos as delegacias, a maioria dos estados já tem delegacias especializadas em crimes informáticos e alguns ainda estão caminhando para isso, mas infelizmente não temos em todas as cidades. As delegacias especializadas estão muito mais aparelhadas para esse tipo de investigação. Nesse caso específico, o crime que é imputado aí a Bruna Marquezine seria o crime de difamação. E esse crime é um crime que a gente, tentando falar de uma maneira bem simples, de ação penal privada, ou seja, a iniciativa de processar a pessoa que supostamente cometeu o crime é da vítima. Não é o Ministério Público que entra com esse tipo de ação. Então ele é mais rápido, digamos assim, porque não há... naturalmente, não há obrigatoriamente a necessidade de uma investigação. Havendo os elementos já para dar entrada no processo criminal, a vítima já dá a entrada direto no processo criminal. Então, realmente é um pouco mais rápido. Outro caso bastante rumoroso foi o da filha do Galhaço, né? A garotinha que ele adotou. Nossa, esse assunto ficou tempo na mídia e tá rolando ainda. Eu não sei quanto tempo faz isso, gente, mas acho que faz mais de ano, né? Da Titi, né? Faz mais de ano, né? Esse crime que foi imputado... De racismo, né? Exatamente. Foi uma senhora que falou, né? Ela foi acusada, na verdade, de injúria racial. O crime de injúria, ele atinge a dignidade da pessoa. Mas existe um parágrafo, ele é previsto no artigo 140 do Código Penal, e existe o parágrafo 3º desse artigo 140, que vai falar que justamente se esse crime de injúria for baseado em critérios raciais, de religião e outros critérios que a lei traz, justamente esse crime é mais grave. E a pena dele, que na injúria simples é de 1 a 6 meses, passa a ser de 1 a 3 anos. Então, é um crime no qual a pessoa atinge uma pessoa específica falando da raça dela. Então, falou que a Titi parecia alguma coisa, que a Titi especificamente era alguma coisa. Então, nesse sentido, seria uma injúria racial. E muitas vezes é confundido com crime de racismo. O crime de racismo... Injúria racial é uma coisa, crime de racismo é outra. Exatamente. O crime de racismo ele vem previsto numa lei específica, 7716, de 89, no artigo 20 dessa lei. E ele atinge, a pessoa que comete o crime de racismo, atinge a raça como um todo. Não aquela pessoa específica. Injúria racial é direcionado. Exatamente. Que foi o caso da então, Titi, fala, por exemplo, os negros são isso. Ao atingir toda a raça negra, ele está cometendo um crime de racismo. Aliás, e ao atingir só a Titi, injúria racial. Como a gente tem que melhorar como ser humano, viu? Gente do céu, como a gente precisa melhorar. Agora até deu vontade de viajar, porque né? é muito barato, menina. Olha, 12 reais, 12 vezes de R$31. É muito barato. Bom, a gente, eu gostei dessa tua explicação de crime de racismo e de injúria. A gente tem o caso da Rafa Justus, filha do Justus, né? Com Tice. Foi comparada ao boneco Chuck, que é um horror aquilo também. Que ser humano é esse também, né? Que crime foi esse? Também seria um crime de difamação. Injúria? Difamação? Difamação, exatamente. Porque o crime de difamação, ele diz respeito à reputação
da pessoa, ele imputa a pessoa algo desonroso. Então, falar que ela parecia o boneco Chuck, né, seria algo aí que atentaria contra a reputação que ela tem na sociedade. E aí a pessoa estaria cometendo esse crime de difamação. Voltando ao racismo, nós temos aí a Maju Coutinho, que também foi um caso bastante barulhento e nunca não deixam essa criatura em paz, né? Desde quando que a cor de uma pessoa implica no seu talento, na sua capacidade, no seu caráter, né? A sociedade ainda tem muito que evoluir, infelizmente. Esse tipo de conduta não pode ser admitida. E por conta disso, o direito penal pune. Porque o direito penal ele só vai entrar quando for necessário punir condutas que protegem bens jurídicos, né, os bens mais preciosos do homem. Então a gente tem, por exemplo, por que existe o crime de homicídio? Para proteger a vida das pessoas, para que as pessoas não saiam por aí matando umas às outras. Então esses crimes específicos de injúria, difamação, calúnia, por exemplo, são justamente para proteger a honra das pessoas. Então você tem sempre um porquê da razão da criação de um tipo penal, de um crime, justamente para proteger um bem jurídico aí superior. Agora, quando a pessoa se esconde através de uma tela, de um computador, que vai demorar um pouquinho mais, né? É diferente daquela injúria que a pessoa sofre aqui, verbalmente, cara a cara. Eu já sei, é você e ponto, identifiquei. Isso demora. Até que isso continue, isso é calculado também como um dano, até que não cesse, porque tem injúrias, difamações que elas não cessam, elas vão por capítulos, não é? Sim, sim. Mas aí você tem mecanismos, né, judiciais, não necessariamente no âmbito penal, podem ser no âmbito civil, que vão obrigar a pessoa a parar com aquele tipo de atitude, a, por exemplo, tirar do ar aquele determinado comentário. Você tem aí mecanismos para diminuir o dano que a pessoa possa vir a sofrer. Mas apagar não vai resolver, porque já está registrado. Mais do que isso, está registrado na honra da pessoa que já foi maculada, né? Sem dúvida. Tem que punir mesmo, viu? Vamos beber água, só saúde. Estamos falando aqui sobre crimes de internet. Os crimes mais comuns da internet são injúria, difamação. Exatamente. O que é mais comum, hein, Adriana? Crimes contra a honra são muito comuns na internet, porque justamente as pessoas acham que estão protegidas pelo anonimato. A maioria das pessoas que cometem crimes contra a honra, por comentários e tal, não cometem com seu próprio perfil. Elas criam perfis falsos, achando que com isso não será possível a punição. Mas vão ser descobertos mesmo com perfis falsos. Com certeza, dá para descobrir, A gente faz todo esse procedimento de investigação, quebra o IP, procura os dados no servidor, depois consegue com o juiz um mandado de busca e apreensão da máquina, do computador da pessoa, do celular, do que seja, e consegue efetivamente descobrir Ameaça quem é a de morte, Adriana. Ameaça também é um crime comum. O crime de ameaça ocorre na internet. Por vezes a pessoa não tem nem noção de que está cometendo um crime, mas está ameaçando outras pessoas. Quando você fala que a pessoa não tem nem noção de que está cometendo um crime, eu vou me valer agora desses comentários todos que estão vindo por conta ainda da questão do ministro Moro. Eu fico arrepiada de ler comentários. Porque às vezes você vai ler a notícia, está postado lá, e você dá uma olhadinha nos comentários. Claro que tem zilhões de comentários, não vai ler tudo, mas você lê algumas coisas. Eu fico arrepiada, Adriana, de tanta ofensa. E não acontece nada com essas pessoas? Porque aí o interesse é da vítima, né? De poder, como a gente estava falando, o processo Mas é impossível você alcançar todo mundo. Mas aí se a vítima... É muita gente. Se a vítima tem interesse, ela faz aí uma limpa, pega todo mundo, vai para cima, descobre quem é e consegue efetivamente punir essa pessoa. Mas por vezes a vítima não tem interesse. Dá tanto trabalho também, né? Pois é. Dá trabalho. Mas se você foi vítima de um crime na internet, golpe, o que seja, denuncie. Eu começo por onde? Procure uma delegacia. Se tiver uma delegacia especializada na sua cidade, na sua região, você se dirige a essa delegacia especializada. Caso contrário, vá a uma delegacia comum e registre um boletim de ocorrência. Relate o que aconteceu. Exatamente. Tem de levar provas? Se você tiver todos os dados, quanto mais dados e informações você tiver, melhor. Porque aí vai facilitar o procedimento de investigação. Nome de quem fez, apesar que o nome geralmente é falso também, né? Mas tem que ter pelo menos o nome do perfil.
Exatamente. Esses posts. E uma coisa que é importante fazer em crimes da internet é não só printar, porque depois a pessoa apaga, e essa prova fica uma prova um pouco frágil, é fazer ata notarial. O que é isso? Você se dirige a um cartório e o tabelião ele vai falar que ele entrou naquele site, naquela data, e que ele verificou que tinha tal conteúdo, ele tira o print. E aquilo é um documento oficial. Nossa, eu gostei de saber, não sabia disso também, não. Então, eu pego o notário, o escrivão? Tabelião. Perdão. O tabelião, ele vai entrar nessa página. Exatamente. Eu vou levar, a página tal da Adriana Durso aqui, tá? Ele vai entrar no teu Face, teu Instagram, sei lá, e ele vai conferir. Isso, ele vai falar, acessei o link tal, e dentro da página tinha esse determinado conteúdo. E aí ele vai explicar direitinho, relatar, né, na ata, fazer uma ata especificamente do que ele verificou ali. E ele coloca as imagens também. Isso é um documento oficial que tem muito mais força, até porque ele não pode ser montado, do que um print, porque os prints são frágeis, os prints podem ser montados. Nossa, isso ninguém nunca tinha me falado sobre uma ata notarial. Fica aí a dica. Fica a dica. A Adriana chegou hoje aqui para mim e para todos nós e disse, né? Encerrando o programa de hoje, doutora Adriana Filizola Durso, muitíssimo obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Até uma próxima. Foi um prazer, uma honra. Uma honra nós também tê-la aqui conosco, esclarecendo os crimes pela internet. Amanhã, ao meio-dia, você já sabe. Estamos aqui esperando por você. Muito obrigada por hoje. Grande beijo. Até amanhã.